Olá, eu sou Daniele Carvalho e está começando mais um Câmara Rio Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o 25 de julho, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra. Para celebrar essa data, eu vou conversar com a Nina Silva. Ela é uma das criadoras do movimento Black Money, que é uma plataforma de negócios online que incentiva o empreendedorismo e o consumo entre a população negra. Antes da gente começar a nossa entrevista, há alguns números deste mercado. Vamos ver? 54% dos brasileiros se autodeclararam negros, uma população que movimenta cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de reais por ano no país. De acordo com um estudo feito pelo movimento Black Money, a diferença de renda entre negros e brancos é de 40%. A abertura de um comércio ou um serviço está diretamente ligada à necessidade financeira. Mais de 50% dos empreendedores do país são pretos e pardos. O empreendedorismo negro se tornou uma opção para quem tem uma boa ideia ou para quem não consegue se inserir no mercado de trabalho. Em 2019, Nina Silva foi eleita pela revista Forbes uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Nina, obrigada por sua participação, por você estar aqui com a gente. Que honra poder conversar com você. Bom, Dani, obrigada pelo espaço, agradeço a toda a produção. Quem é a Nina Silva? Falar de Nina é falar de uma menina nascida no Jardim Catarina, isso na década de 80, a maior favela plana da América Latina, que dentro de uma família, aí sim, negra, tradicional brasileira, né, na época, uma família de classe DE, com duas filhas, sendo que nós somos da primeira geração da família a entrar e a sair de uma faculdade. Foi a primeira pessoa da minha família a entrar num avião, a morar fora, a falar uma segunda, terceira língua. Então, a Nina é simplesmente um reflexo, um fruto de sementes que foram plantadas aí por vários ancestros, né? Vários ancestrais, várias pessoas pretas aquilombadas nesses últimos séculos que acabaram dando a possibilidade de Danis, Ninas e outras pessoas pretas a estarem em espaços hoje que podem vociferar outras pessoas. Qual é a sua formação profissional? Eu sou formada na área de administração, com especializações na área de tecnologia. Comecei muito cedo, entrei na faculdade aos 17 anos e lá eu vi a possibilidade de hackear o sistema a partir de projetos internacionais em tecnologia. Então, eu desde a época do estágio até a época em que eu cheguei à gestão de tecnologia, foram aí 17 anos de carreira em grandes corporações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a grande questão sempre foi por que não haviam pares iguais a mim? Por que não haviam outras pessoas negras, tanto no time, quando eu era consultora, quanto nas lideranças, eu mesmo olhando nem para o lado, nem para baixo, eu tinha a possibilidade de me enxergar em outros corpos negros nos ambientes onde eu estava. Nina, e por que você escolheu essa área de tecnologia? Há 20 anos atrás, quando eu falava da questão de ser uma pessoa negra, de ser uma mulher negra na área de tecnologia, que sempre foi uma área dentro desse século XXI que dita oportunidade, que dita poder, né, que dita a possibilidade de sobrevivermos a uma pandemia como essa, por exemplo, é falar de um espaço de melhores remunerações, falar de espaços de visibilidade, falar de espaços de nova economia, né, novas formas de negócio. E a minha dor e a minha inquietação sempre foi por eu não me ver e por trazer grandes resultados, grandes saves, como a gente costuma dizer nessa área, né, de o investimento que era colocado sobre os projetos que eu gerenciava, eu acabava multiplicando isso e trazendo riqueza para os espaços que já eram ricos. Então, esse sempre foi meu questionamento. Por que eu tenho que perpetuar o sistema que já existe, que é um sistema que continua a oprimir e não dá espaços para pessoas iguais a mim? Isso sem contar
sobre todas as questões, né? Enquanto uma pessoa negra, enquanto uma mulher negra retinta, né? Sempre de cabelo natural, com uma postura também muito afrocentrada nas suas relações. O questionamento sobre isso a todo momento que não tem nada a ver com os resultados do meu trabalho. E isso sempre foi uma constante nos meus ambientes, porque sempre foi um lugar onde outras pessoas brancas gostariam de estar. E como que você avalia o mercado de trabalho para a população negra? Se a gente for ver, né, no mercado de trabalho hoje, você comparar uma mulher negra, a renda média de uma mulher negra para um homem branco, a mulher negra recebe 40%, né, possui 40% da renda média de um homem branco no Brasil, sendo que nós somos a maioria da população no Brasil, se fizermos o recorte de raça e gênero, 28,7%. E estamos nessa base junto ao homem negro quando olhamos o lugar socioeconômico. E eu costumo dizer junto ao homem negro porque quando a gente olha os índices de renda, a gente vê essa mulher com 40%, mas vê esse homem negro abaixo da mulher branca, com 55%. E é esse homem negro que é o meu filho, que é o meu tio, meu primo, meu pai, meu marido ou não, que está também junto a mim nessa base de pirâmide que acaba fortalecendo e amplificando o não lugar e os gaps, né? O que a gente tem aí de amplificação de desigualdades sociais no Brasil. Então, a mulher negra e o homem negro hoje, a gente precisa, né, voltar a esse lugar de uma unidade enquanto um pensamento enquanto povo, lógico, respeitando as interseccionalidades dentro da realidade brasileira, mas principalmente entendendo que a família preta é algo que sempre foi combatido desde do momento em que fomos sequestrados e trazidos para cá. A primeira coisa que fizeram foi tirar a possibilidade da nossa comunicação, que foi nos separar enquanto as pessoas que falavam as mesmas línguas. A outra coisa foi objetificar os nossos corpos, as nossas possibilidades de relações afetivas, de construção familiar, né? E isso tudo legislado. Então, se a gente for ver lei do ventre livre, lei do sexagenário, várias outras leis também do período escravocratas que foram inseridas para que a gente estivesse à margem da possibilidade de construção comunitária que inicia na família. Nina, como surgiu a ideia do movimento Black Money? Em 2017, eu fundei o movimento Black Money junto com o meu sócio, Alan Soares, que é um movimento para a emancipação e autonomia da população negra no Brasil. E esse movimento ele tem 3 pilares, que é educação, comunicação e serviços financeiros. Isso muito vindo, né, da minha parte de tecnologia, da minha experiência em entender que eu só estive em cadeiras, mesas, enquanto se levam em grandes corporações multinacionais, porque eu não tinha como os corpos não negros ali barrar o conhecimento que eu detinha. E, infelizmente, nem sempre apenas deter o conhecimento é a possibilidade de você estar ou se manter em determinados espaços. E aí eu tento trazer esse conhecimento e toda a energia e frutos que eu pude trocar e aprender para o movimento Black Money, que auxilia o fomento de negócios pretos no Brasil. Quando a gente funda o movimento, a gente pensa em como que o dinheiro pode circular por mais tempo dentro da comunidade negra. Uma vez que nós somos, né, maioria populacional, cerca de 118,9 milhões de pessoas pretas, autodeclaradas pretas e pardas no Brasil, e somos uma maioria de micro e pequenas empresas. Então, a gente é uma maioria empreendedora que segura o PIB brasileiro, mas que não detém fomento para a abertura e alavancagem dos nossos negócios.
E se a gente for pensar nessa era digital, a gente vai pensar que uma das coisas que fomenta não é apenas o capital financeiro, mas também um instrumento tecnológico que você possui para escalar e chegar nas pessoas, nas personas e no público que você quer atingir. Então, o ideal do movimento Black Money é fazer com que pessoas negras fortaleçam a sua própria comunidade, adquirindo produtos e contratando prestadores de serviços negros e negras, entendendo que esse empreendedorismo negro ele é feminino, porque nossos homens negros, em sua maioria, estão fadados a trabalhos operacionais ou estão encarcerados, alcoolizados ou são vítimas de homicídio. Então, quando a gente olha para essa maioria empreendedora, a gente vê essa maioria feminina, sim, de mulheres que vêm desde a época escravocrata, sendo, né, mulheres negras escravizadas de ganho, que eram aquelas que eram colocadas nos portos, em determinadas regiões, para ganho do próprio engenho, do próprio senhor e sinhá feudal. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu continuo a conversa com a Nina Silva. Não saia daí, o Câmara Rio Entrevista volta já já. O Câmara Rio Entrevista está de volta e a gente continua falando sobre empreendedorismo. Eu fui às ruas para saber se as pessoas negras compram produtos que retratam a identidade delas. Eu gosto de usar cremes de cabelo, maquiagem, porque antigamente não tinha muita base para nossa pele. Hoje em dia tem muitos produtos, tem muitas bases para nossa pele, blanche, muito creme. Hoje em dia você pode usar o cabelo do jeito que você quiser. Por mais que a gente queira que o preconceito contra pessoas pretas acabe, no país que a gente vive, né, o preconceito só acabar não resolve. Eu sempre procuro buscar em relação a produtos de afrodescendência, pois muitas vezes eu reconheço que a gente se sente um pouco mais diminuído na sociedade, né? A gente tem que estar cada vez mais se lançando nesse mundo, né? E hoje em dia, para mim, é o maior público meu do salão, de área de barbeiro, de cabeleireiro, de trança e dread, é o público negro, entendeu? Vamos seguir com a segunda parte do meu bate-papo com a Nina Silva, uma das criadoras do movimento Black Money. Como que você vê hoje, né, esse protagonismo da mulher negra na sociedade e essa mulher realmente tem assumido esse papel de protagonismo ou não? Como que é isso? Eu vejo, sim, essa mulher negra enquanto protagonista dessa estrutura social desde sempre, por conta, vou dizer, felizmente e infelizmente, de sentirmos que precisamos levar a sociedade como um todo nas nossas costas, né? Então, esse país ele foi feito pelo sangue e suor de mãos de pessoas negras, e essa mulher negra, quando ela assume um protagonismo sobre as nossas questões enquanto famílias negras, é porque são essas mulheres que conseguem trazer essa tentativa de reequilíbrio social e dignidade para nossas famílias. E essa renda que vem do empreendedorismo negro, em sua maioria feminino, é uma renda de um lugar precarizado das relações de trabalho. Quando a gente vai olhar números do Sebrae, que comprovam que mulheres negras, em sua maioria, empreendem enquanto serviços domésticos, a gente sabe que isso não é empreender, que isso é subsistência e ainda estar a serviço, né, do outro e da outra em condições precárias. Tá, Nina, falando em tecnologia, né, você como especialista nessa área, como que você usou aí a tecnologia durante a pandemia para ajudar aí esse público, né? O público negro, as mulheres negras que você defende aí? Durante a pandemia, nós lançamos o mercadoblackmoney.com.br, que é um marketplace que reúne mais de 1.000 lojas de afroempreendedores e afroempreendedoras. 70% do nosso público é feminino. Só pessoas negras podem vender online sem custo, sem mensalidade. E a nossa intenção é fomentar o Black Money a partir da possibilidade de estarmos reunidos num só lugar
e fazermos processos colaborativos dentro da rede. Então, quem vai ao mercado Black Money em busca de um curso de filosofia africana, esbarra em um acessório ou em uma vestimenta ou algum produto que tem a ver com a temática e consegue ser impactada diretamente, e ali é estimulado a conhecer mais um novo afroempreendimento. E o que o movimento Black Money oferece? Essa é a ideia, que é utilizar da mentalidade, do mindset de marketplaces, que acaba sendo, né, shoppings virtuais, para atrair pessoas negras e não negras que queiram ser ativas comprando de empreendimentos negros. Sejam produtos e serviços com temática racial, sejam quaisquer outros tipos de necessidades do dia a dia. Então, a gente tem curso de inglês, que qualquer pessoa, né, pode demandar. Nós temos cursos e livros de diferentes áreas do ramo de literatura e educacional. Nós temos vestimentas, acessórios, sexy shop, que fez um sucesso no último dia dos namorados. Então, tudo isso que acaba podendo transitar em diferentes esferas para pessoas de diferentes idades, de classes sociais distintas, a gente fomenta dentro do mercado Black Money com a etiqueta, né, com a bandeira do Black Money. E quantos empreendimentos que participam do movimento Black Money? Bom, quando a gente fala de um afroempreendimento, a gente está falando aí de famílias negras. A gente não está falando de uma, duas pessoas que são impactadas, mas são famílias que são impactadas. O movimento Black Money, a gente não só apoia e direciona nossos esforços para empreendimentos negros, mas para a população negra no geral. Então, na nossa rede hoje, a gente tem 5.000 empreendimentos negros que recebem todos os nossos informativos e possibilidades de cursos, além, né, dos mais de 1.000 lojas que estão ativas dentro do marketplace. Então, se você for multiplicar cada empreendimento desse, quantos empregadores e empregados e empregadas podem ter, né, que acabam colaborando, além de parceiros, fornecedores. Então, a gente não consegue mensurar o número de impactados direto e indiretamente, mas temos mais de 100.000 pessoas que circulam nas nossas redes semanalmente à procura de realizar trabalhos com a nossa rede. Além do marketplace, a gente tem o cartão de crédito Credit Card On MBM, que é um cartão tanto para pessoas negras quanto pessoas não negras, com todos os benefícios de um Credit Card e da bandeira Visa, né, os descontos e tudo mais. Não tem anuidade para sempre, mas, ao mesmo tempo, 0,1% de tudo que é transacionado vai para os projetos sociais do movimento Black Money de educação e de melhoria de plataforma do marketplace. Como que você vê hoje, do período que você criou o Black Money, né? E hoje, se houve melhoras, tem mais negros ocupando melhores lugares? Se a gente for pensar, 4 anos atrás, quando se falava em Black Money, você não achava literatura, você não achava artigos nem matérias sobre isso. Hoje a gente vê que é uma filosofia disseminada e que tem mais um enegrecimento na sociedade. A gente não precisa justificar a importância de se comprar preto, de se vender para todas as pessoas, mas de intencionalmente comprar de empreendimentos negros. Então, eu vejo uma melhora na comunicação, e isso se dá por conta da transformação digital também. E agora, para a gente finalizar, né, sobre a questão aí do 25 de julho, mês de julho que a gente está comemorando aí, o mês em homenagem à mulher negra, né? O que é que você acha dessa comemoração e o que você tem a dizer para o racismo e o preconceito? Bom, esse mês de julho, todas as datas que falam da questão racial no Brasil, como o 13 de maio, o mês de julho com 25 e 31, e também o 20 de novembro, são datas de reflexão e chamada para ação. Porque a gente não tem tempo só para refletir, né? A gente tem necessidade urgente de agir.
e agir em todas as camadas e estruturas de poder, desde os 3 poderes, né? Falar de política sim, mas falar também de poder judiciário, falar de poder executivo, não somente de legislativo, também falar do poder privado, que muitas das vezes dita poder público no Brasil e as pessoas não conseguem compreender isso. E falar sobre tudo isso não é falar de partido político, não é tomar lados, né? É simplesmente tomar consciência do nosso lugar cívil, de entendimento de que nós temos direitos e deveres, e esses direitos eles precisam realmente estar na pauta diária de ação. O Câmara Rio, entrevista de hoje, fica por aqui, mas a nossa conversa continua pelas redes sociais da Câmara, no @Câmara Rio. Acesse, participe, vamos trocar uma ideia por lá. Até a próxima. Tchau!